Parte dos méritos de um grande treinador vai também de ele saber reconhecer as características de determinado jogador e colocar esse jogador na posição correta. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz Felipe Macedo, eu sou comentarista e narrador da Rádio Pachola. Estou colocando meus vídeos de opinião sempre aqui pela manhã no canal da rádio. Sempre te convido a colocar tua opinião também aqui nos comentários, a se inscrever no canal, a deixar teu like, tudo isso é muito importante para fortalecer o nosso trabalho. E é o seguinte, início de temporada a gente realmente faz mais testes, tem que ver como é que determinados jogadores vão se sair em determinadas situações e tudo bem, a gente tem que ter um pouco de paciência também para entender esses testes. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas que não precisa testar. Claro, na minha humilde opinião. Por exemplo, sai a escalação agora de Grêmio e Pelotas e o Grêmio vem com um ataque formado por Ferreira do lado direito, Léo Chu do lado esquerdo e o Alisson colocado centralizado como meia. O Alisson tem condição de jogar ali? Até acho que tem, mas não vejo necessidade de estar jogando ali. Primeiro, porque a gente tem o Pinares, que ontem não estava à disposição, mas a gente tinha o Pedro Lucas no banco de reservas que tem jogado bem direitinho. E tem uma coisa que eu sempre defendo que é o seguinte, uma coisa é ver os guris jogando no time com os guris. Por exemplo, tu vai fazer uma avaliação sobre o Wanderson. Ah, porque o Wanderson não é tudo isso, porque ele oscila, porque ele isso, porque ele aquilo. A questão é a seguinte, o Wanderson jogando com o Jeromel e com o Kahneman é um Wanderson. O Wanderson jogando com o Rodrigues e com o Juan é outro Wanderson, é outro tipo de exposição que ele vai ter, outro tipo de autoridade que ele vai ter que ganhar no campo. Então, qual é a minha defesa aqui? Se queremos ver o Wanderson, se ele vai conseguir ser titular ou não, eu não vou testar ele no time reserva, vou testar ele no time titular. A mesma coisa agora é pensar o Breno. O Breno jogando com os guris, ele tem outro tipo de exposição. Ele jogando com a defesa titular é outro tipo. E a mesma coisa agora, poderíamos ter pensado sobre o Pedro Lucas, estavam voltando agora os titulares, é claro que ia ter uma mescla ali, só que o Pedro Lucas ele tem mostrado futebol, ele tem mostrado qualidade, ele tem uma qualidade de passe muito legal, então ele é um cara que toca, daí já aparece de novo, ele não é um grande driblador, mas ele tem um passe muito refinado e ele gosta de pisar dentro da área. Nesse sentido, seria muito interessante então ver o Pedro Lucas jogando ao lado do Ferreira, beleza, já estávamos vendo isso, mas jogando junto com o Diego Souza, por exemplo, Diego Souza que é um cara que gosta de fazer o pivô, gosta de receber e ajeitar, por exemplo, para o meia poder bater, enfim, ou ele mesmo driblar. Então o Pedro Lucas poderia ter sido o cara mais indicado para tentar formar aquele meio de campo, até porque ele jogaria do lado de quem? De Maicon e de Matheus Henrique. Maicon, principalmente, é um cara que chama muito a responsabilidade e que faz o resto do time andar também. Ele faz a mecânica do meio de campo funcionar. Então, tu vê o Pedro Lucas, por exemplo, jogando com o Lucas Araújo, que está subindo agora da base, jogando com o Darlan, que é um reserva, vamos ter um Pedro Lucas. Agora, vermos o Pedro Lucas jogando do lado do Maicon, jogando do lado do Matheus Henrique, é outro tipo de Pedro Lucas. E era esse cara que eu tinha muita curiosidade de ver. Mas não, qual foi o teste que o Renato fez? Alisson centralizado. Tudo bem, estão voltando agora de mini férias, dessas folgas e tudo mais, tem que pegar ritmo de jogo. Mas se tu quer jogar com o Léo Chu e com o Ferreira, que eu também acho assim, eu concordo com o Eduardo Andriotti, que o Ferreira deveria ter jogado do lado esquerdo, que é onde ele estava se destacando, e o Léo Chu que se virasse pela direita, e isso até aconteceu em determinado momento do jogo. Mas mesmo que eles estejam voltando dessas férias, eu não via muito motivo para o Alisson ser colocado ali naquela posição, até porque a gente nunca viu ele jogando naquela posição, ou se viu foi uma vez no máximo, né? Então onde que o Alisson consegue render? Aberto pelo lado direito. Ah, mas eu não quero botar o Alisson porque eu quero ver o Léo Chu. Beleza, então o Alisson vai para o banco e vamos colocar alguém da posição naquela posição. Então eu não vejo nenhum motivo para testar o Alisson como meia centralizado. Eu teria começado com o Pedro Lucas e deixo aqui expresso então esse meu estranhamento, né? Tem algumas coisas que, beleza, eu concordo que testes têm que ser feitos, eu concordo que os jogadores têm que pegar ritmo de jogo, mas ao mesmo tempo o Alisson não pega ritmo de jogo jogando de meio campo, ele pega ritmo de jogo jogando na dele, aberto pelo lado direito. Se não temos a intenção de colocar o Alisson aberto pelo lado direito, então ele espera no banco e colocamos um meia na função de meia. E nem vou comentar aqui que o Pedro Lucas nem foi a primeira opção ali para entrar de meia, né, que foi o Tassiano na verdade. Mas a minha posição é muito simples, se o Pedro Lucas está em ascensão agora, que ele seja visto também com o meio de campo titular. Vamos ver se ele consegue se virar ali, se ele vai ser uma boa opção durante o ano. Nem estou dizendo que o Pedro Lucas deva ser titular do time do Grêmio, mas eu acho que testar o Pedro Lucas na mecânica de meio de campo durante o Campeonato Gaúcho, com alguns adversários que não vão agredir tanto, seria um excelente teste para ver se ele vai conseguir dar sequência para o resto do ano. De qualquer forma, mais uma vitória do Grêmio aí. Grêmio bem encaminhado no Campeonato Gaúcho, cada vez mais garotos surgindo e agora os titulares estão de volta. Vamos ver como é que o Renato vai conseguir organizar todo esse elenco do Grêmio que tende a ser bastante promissor.